Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Tenham um bom dia. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro segundo escreveu o profeta Isaías, capítulo 35. Isaías 35 é o nosso objeto de estudo de hoje. E como forma didática, a gente faz uso de nossa revista, especificamente o nosso estudo de número 6. Número 6, nossa edição, Isaías capítulo 35, que tem como assunto da lição, trilhando o caminho santo. O seu textuário está em Isaías capítulo 35, versículo 8, que diz assim: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. A verdade prática diz da seguinte forma: não é o guia da nossa vida cristã pelo caminho que ele mesmo preparou. Deus é o guia da nossa vida cristã pelo caminho que ele mesmo preparou. Vamos ler os 10 versículos que tem nesse capítulo 35. Eu leio o primeiro, vocês leem o segundo, e assim nós iremos até o final. Capítulo 35, versículo 1, diz assim: o ermo e o lugar solitário serão alegres para eles, e o deserto se regozijará e florescerá como a rosa. Fortalecei vós as mãos fracas e firmai os joelhos frágeis. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos desobstruídos. E o chão ressecado tornar-se-á em uma lagoa, e a terra sedenta ribeiros de água. Na habitação das chacais, onde cada um repousa, estarão pastos com canais de juncos. Nenhum leão estará lá, nem qualquer animal faminto subirá por ele. Ele não será encontrado lá, porém os remidos caminharão por ele. Glórias a Deus. Sentai-vos com a sua Bíblia aberta, com o seu coração mais aberto ainda, e vamos estudar um pouco mais sobre essa porção da palavra de Deus. Irmãos, nós estamos nesse momento aqui, encerrando um grande bloco, uma grande sessão de Isaías, que vai desde o capítulo 13 até o capítulo 35. E que sessão é essa, Estevão? É uma sessão que evidencia a soberania divina em julgar os poderes da terra. Repito, do capítulo 13 até o capítulo 35, que é onde nós estamos, evidencia a soberania divina de Deus de julgar os poderes da terra. O nosso objeto de estudo hoje é o capítulo 35. Só que eu preciso fazer um comparativo com você com o capítulo 34, para fazer mais sentido para você tal capítulo em questão. O capítulo 34 e 35 apresentam um certo aspecto de contraste
E esse contraste faz toda a significação para aquilo que nós queremos. No capítulo 34, nós podemos perceber que há uma terra frutífera que se converte em deserto pela sentença do Senhor. Guarde isso. Há uma terra frutífera que se converte em deserto pela sentença do Senhor. Em contraponto, nós vamos ver que no capítulo 35, o que nós acabamos de ler, evidencia um deserto árido que se torna um frondoso jardim pela mesma soberania desse nosso Deus. Então perceba esse contraste que nós vamos ter aqui. Percebendo que esse deserto que se transformou em algo frutífero, evidente, glorioso no 35, antes veio um contraste com o 34. E no capítulo 34 nós podemos perceber que é o dia do Senhor que está chegando. Nós podemos perceber que no capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 4, nós podemos perceber de forma bem clara a indignação do Senhor. Uma indignação tamanha que no versículo 1 vai mostrar que esse juízo tem uma escala global. Não é uma escala que é evidenciada apenas para um povo específico, mas sim uma escala global. O massacre é tamanho, o massacre é tão grande que no versículo 3 é evidenciado, ainda no capítulo 34, que os sangues são escorridos, os corpos, os cadáveres estão pelo meio do caminho, o odor é evidenciado como um cheiro mau, para perceber que o dia do Senhor é terrível. Já do versículo 5 ao versículo 7 do capítulo 34 ainda, percebemos uma grande espada do Senhor, e uma matança também bem evidente. Embora no versículo 1 do capítulo 34 evidencie que nós vamos ter uma escala global de juízo, aqui o profeta Isaías, ele vai evidenciar perfeitamente que a figura que vai representar essa nação geral é uma nação vizinha chamada Edom. Edom é a representante aqui de todas essas nações, e não é por acaso, nós vamos ter mais de 1 milênio no Antigo Testamento, Edom sendo a antagonista de Israel, e é por esse motivo que é colocado Edom como aquele que é fruto do juízo deste Deus. Já do versículo 8 ao versículo 12 de 34 ainda, é evidenciado o dia da vingança do Senhor. E a gente pode perceber que essa devastação do Senhor é tamanha, mas tão grande mesmo, que no versículo 11, os termos ali evidenciados, são termos que fazem uma correspondência direta com Gênesis capítulo 1, versículo 2. O que há em Gênesis 1 e 2? Uma terra sem forma e vazia. E aqui no dia do Senhor, após esse juízo dele para essa nação, é também evidenciado termos que simbolizam uma terra que ficou sem forma e sem vazia, e também vazia. Agora, nós podemos perceber nesse contexto aqui, que Deus, ele não apenas vai punir aquele povo por uma rebelião, não. É por rebelião? Sim, mas não somente isso. A narrativa vai nos mostrar que Deus, ele está punindo esse povo também para cumprir a sua promessa de proteção do seu povo. Então perceba, nós temos um Deus que quando voltar, que quando vir, ele virá, não apenas para punir a rebelião de um povo que escolheu viver em desobediência para com esse Deus, mas também e sobretudo para cumprir a promessa que é dele a vingança de cada um de nós. Há um Deus que virá para dizer: eu vou responder a parada por ti, eu vou responder a situação por ti, aquilo que foi injustiça por ti, eu irei fazer justiça por você. E aqui evidencia exatamente isso, um Deus que vem para punir sim uma rebelião, mas também para cumprir a promessa que o seu povo será protegido por ele. Esse capítulo termina evidenciando que Edom, que é um caminho frutífero, um local lindo, belo, com palácios, com exércitos, uma força bem evidente, agora tornar-se-á um caminho desértico. Edom agora, que tinha todo o esplendor, Edom agora, que tinha toda uma nobreza, a partir de agora, passa a perder tal esplendor, e essa nobreza acabam e vão por água abaixo. Por quê?
porque o Senhor se encontrou com ele para punir a sua rebelião e também para evidenciar que ele continua protegendo o seu povo. Esse é o resumo do capítulo 34, para eu poder chegar agora no 35, porque o 35, irmãos, vai evidenciar justamente um novo caminho. Olha como eu terminei evidenciando que Edom apresentou um caminho desértico, mas agora, se eu puder dar um título para o capítulo 35, eu posso falar que agora haverá um contraponto, evidenciando um novo e vivo caminho. Haverá agora um novo e vivo caminho, e vale a pena eu te relembrar algumas coisas. Primeiro, a narrativa bíblica, a Bíblia no aspecto geral, e eu vou evidenciar um versículo, que é Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, vai mostrar que o ser humano, a humanidade, tem apenas dois caminhos. Só há dois caminhos a trilhar. Deuteronômios 30, 19 vai dizer que ou você segue o caminho de bênção, de vida, ou você trilhará um caminho de morte e de maldição. Nós acabamos de pontuar aqui em 5 minutinhos, que quais são os efeitos desse caminho errado. O caminho que evidencia aqueles que escolheram desobedecer e não honrar ao nosso Deus. A partir de agora, no capítulo 35, nós teremos um vislumbre das maravilhas conferidas aos que trilham um caminho santo. Irmãos, redobre a sua atenção e se deleite no que esses versículos vão evidenciar para nós, porque isso aqui é para cada um de nós que escolhemos trilhar um caminho santo. Aqui no capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 7, nós podemos evidenciar que o deserto e a terra se alegrarão. O deserto e a terra se alegrarão. Agora perceba o contexto. Eu acabei de falar, matança, calamidade, reino destruído, sangue pelo chão, o odor bem ruim, e nesse mesmo contexto agora, no meio desse cenário desolador, surge um oásis. Nesse mesmo cenário de caos, surge um aspecto positivo. Qual é, Estevão? Na desértica Sião, começa a florescer. Eu vou ter agora uma Sião desértica, puro deserto, que de dia é ruim de andar pelo calor, de noite é ruim de dormir por causa do frio, e agora nessa desértica Sião, começa a florescer. O mais incrível, irmãos, é porque no versículo 1, ele vai dizer que as coisas voltam ao seu lugar. Olha o que diz: o ermo e o lugar solitário, isto é, a terra sem forma e vazia, elas começam agora a se alegrar. E o deserto se regozijará e florescerá como rosa. Verso 2: e ele florescerá abundante e regozijará com alegria e canto. A glória do Líbano será dada a ele, e excelência do Carmelo e Saron. Perceba, eu começo até agora num local de total calamidade, coisas florescendo. A beleza natural começa a ser evidenciada, flores, cores distintas. Eu começo a contemplar a paisagem, porque nós temos um Deus que se importa com o belo. Nós teremos um Deus talvez que pudesse colocar apenas uma cor de flor. Não, ele colocou várias e começa a florescer agora. Floresce, natureza estabilizada novamente, a terra não está mais sem forma e vazia, e com toda essa beleza, nós poderíamos terminar o versículo 2 falando assim mesmo: e a partir de agora, o ser humano começou a contemplar a flor que é bonita. A partir de agora, o ser humano passou a contemplar tudo que tem de mais belo na natureza. A partir de agora, o ser humano começou a contemplar a mais linda paisagem que está surgindo, mas não. Olha como termina o versículo 2: eles verão a glória do Senhor e a excelência de nosso Deus. Sabe por quê, queridos? Porque embora nós estejamos trilhando um caminho para uma nova Sião, embora nós possamos ter ruas de ouro, embora nós tenhamos beleza, mas nada se compara com o mais belo possível, que é a glória do nosso Senhor. Embora nós venhamos ter a natureza restaurada, o mais importante continua sendo a glória do nosso Deus.
E eu lendo esse texto, eu fiz a pergunta, mas por quê? Que no meio de deserto, está agora florescendo e apresentando narcisos. O que é isso, Estevão? Flores primaveris. Por quê? No meio do deserto, que não é comum, está aparecendo agora flores primaveris. E a notícia ela é bem estrondosa, e ela é bem marcada. As flores primaveris estão surgindo por quê? Porque Deus passará por ali. Porque Deus, aquele que pela sua voz, pela sua palavra, tudo se fez, Ele vai passar por ali. Por esse fator, a natureza tem que voltar para a sua beleza natural. E essa passada de Deus, não é uma passada natural. Essa passada de Deus conduz o seu povo de volta para o seu lar. Deus está passando agora, as coisas estão voltando ao seu lugar. E essa passada de Deus é justamente para falar assim, ó, eu estou passando para preparar um caminho, e este caminho vai te fazer a lágrima ser enxugada, a tristeza acabar. Não te preocupa, crente, eu estou fazendo um caminho para você voltar para o seu lugar de origem. Ele está mostrando exatamente isso para nós. Irmãos, aqui eu tenho um pano de fundo. Um pano de fundo que eu costumo falar que é o contexto evidenciando o já e o ainda não. Aqui nesse pano de fundo de Isaías evidencia o já e o ainda não. Guarde isso, o já e o ainda não. Estevão, como assim? Porque nós percebemos que pelos feitos de Jesus, evidenciados no Evangelho, por esses feitos, nós percebemos a demonstração que esse dia glorioso já teve início. Porém, todavia, podemos evidenciar também que a manifestação completa dessa promessa ainda não se cumpriu. Estamos na tensão do já e do ainda não. E na verdade, pessoal, não é apenas no contexto de Isaías. Nós hoje ainda continuamos vivendo na tensão desse já e do ainda não. E isso é importante que você perceba, porque isso te faz ser mais crente. E vivemos na tensão do já e do ainda não. Para ser bem didático, vire para o seu irmão e diga, vivemos na tensão do já e do ainda não. Estevão, como assim? Perceba, o reino de Deus, ele já está presente entre nós. Como assim? Porque os nossos pecados já foram perdoados. O diabo já foi derrotado, a vida eterna já é garantida para nós. Só que o ainda não é presente também. Como assim? Esse mesmo reino de Deus, que já está presente, ainda não está em sua plenitude. Por quê? Porque ainda não temos um corpo perfeito, porque o diabo ainda está em nosso derredor como um leão, e a morte ainda está nos assolando. Só que nós vivemos na tensão do já e do ainda não. Só que se você perceber, irmãos, que o crédito para o já está mais pesado do que para o ainda não, isso aqui é para você ficar dando glória a Deus até o culto de mais tarde. Porque perceba, o nosso problema é que nós não temos a consciência do tempo que nós vivemos. Deus já realizou, irmãos, as principais etapas da história da redenção, isto é, o já está bem pesado e o ainda não está quase acabando. Vou te provar isso. Primeiro, Deus já nos elegeu e nos predestinou na eternidade. Isso já é fato. Segundo, Deus já criou o mundo, a queda já aconteceu. Terceiro, Jesus já veio ao mundo para realizar a redenção. Quarto, a igreja já está caminhando em plenitude para a Nova Jerusalém. Porém, falta um detalhe que é o ainda não. Falta só Jesus voltar e apresentar o seu juízo. Só falta isso, irmãos. Só falta isso. E é por esse fator que a eternidade, nós devemos entender que a eternidade está bem próxima de nós. É por isso que devemos entender que a eternidade já é bem ali. Por isso, precisamos estar cada vez mais fortificados. E é por esse fator que Isaías, no versículo 3 e 4, diz da seguinte forma, versículo 3,
fortaleça as vossas mãos fracas. Isto é, continua trabalhando para o Senhor, porque Ele já está voltando. Ele continua dizendo, fortaleça os seus joelhos que estão enfraquecidos, continua caminhando, mesmo com pouca força, porque Jesus já está voltando. Ele vai evidenciar um pouquinho mais, ele fala assim, você que está com o coração medroso, não se atormente, não temas, ser corajoso. Sabe por quê? Porque brevemente o nosso Senhor virá com juízo e vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas. Vivemos nessa tensão do já e do ainda não, porém, falta somente uma etapa para que tudo isso já acabe. O verso 8 de Isaías 35 evidencia a estrada de santidade. Daquela cidade que eu te falei que Deus está passando e que está florescendo as coisas, surge agora uma estrada, surge agora um caminho. Visão, agora ele mostra uma visão gloriosa e acalentadora para aqueles que esperam habitar com o Senhor. Cria-se um caminho, e esse caminho não nos mostra qual é o ponto de chegada, ele não é informado. A única nota deixada pelo profeta diz respeito ao nome pelo qual o caminho será conhecido. Qual é o nome, Estevão? Caminho Santo. O mais incrível é porque aqui o profeta não está iluminado ainda, mas lá nos evangelhos diz, Jesus de si mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, esse caminho santo se chama Jesus Cristo. E sabe o que é incrível, irmãos? É porque os romeiros deste caminho santo, eles têm o coração guardados e tranquilos, pois o caminho é reto e acessível para eles, a ponto de nem mesmo os loucos conseguirem errar o seu destino desejado. Quando o profeta Isaías coloca que nem os loucos errarão tal caminho, a preocupação dele aqui não é falar de perspectivas cognitivas, não. Isaías está usando uma hipérbole, isto é, um exagero, para falar que, por maior que seja a loucura da humanidade, por maior que seja o pecado dele, embora em algum momento ele andou como tolo, rejeitando a Deus, porém, se ele está nesse caminho, ele não vai errar o seu alvo. Mas por que, Estevão? Porque ele é forte? Não. É porque o próprio dono do caminho segura a gente pelas mãos. O próprio dono do caminho sabe que a gente tem os passos fracos, tem as mãos fracas, tem o coração medroso, mas sabe o que ele faz? Ele segura pela mão, se preciso for, ele te pega pelo colo, mas você vai chegar até o final desse caminho. É aqui que eu lembro exatamente o que Romanos vai evidenciar pelo apóstolo Paulo, que diz, nada pode me separar do amor de Jesus Cristo, nem tribulação, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem coisa do presente, nem do porvir, nada poderá me tirar desse caminho, nada poderá me separar do amor de Jesus Cristo. É Ele que garante a nossa caminhada, é Ele que garante que nós não seremos abalados nesse caminho. E eu encerro no versículo 9 e versículo 10. O caminho santo, irmãos, foi criado por Deus, sob medida para os seus filhos. O caminho é santo, não é qualquer um que pode passar. O caminho é santo, feito sob medida para cada um de seus filhos. Nenhum outro possui legalidade para trilhar esse caminho. Somente os santos, escolhidos de Deus, podem trilhar esse caminho. E uma vez que nós sabemos que nada pode nos fazer desviar desse caminho, porque nenhum louco errará, é o que a Bíblia está falando, não haverá perigo nenhum, nem de homens maus, nem de qualquer outra criatura,
É nesse caminho, entendendo esse caminho, que nós passamos a ficar mais corajosos como crentes. É ao saber dessa iluminação bíblica, ao saber disso, isso nos faz persistir e não temer nada. Sabe quem entendeu exatamente isso? O apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ele se encaixa perfeitamente aqui ao falar de caminho, porque o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, achava que estava seguindo um caminho certo, e perseguia a igreja, que significa a igreja que era chamada de aqueles do caminho. O apóstolo Paulo, ao passar por um caminho, perseguindo a igreja daquele que era o caminho, ele se encontrou com o Deus do caminho. E a partir do momento que se encontrou com o Deus do caminho, ele teve que trocar o seu caminho e andar pelo caminho da verdade, que se chama Jesus Cristo. Sabe o que é mais incrível? Que o apóstolo Paulo entendeu tanto isso daqui de Isaías, que ele, ao final da sua vida, sabendo que ele iria morrer, ele falou assim: Senhor, em sua oração, eu já estou sendo entregue em oblação. E no meio dessa oração, o apóstolo Paulo vai lembrar de alguns companheiros que andaram com ele pela Ásia. Ele vai falar: ô Senhor, Himeneu, Alexandre, Fileto, todos me abandonaram pelo caminho, porém, o Senhor nunca me deixou sozinho por esse caminho. É ao saber disso que ele fala: se eu viver, eu vou montar mais 50 igrejas, mas se eu morrer, para mim é lucro, porque eu vou encontrar com o meu Senhor. Cristo, irmãos, nos promete uma nova Sião. Isso é maravilhoso, isso mexe com a gente. Sabe por quê, irmãos? Porque eu, Estevão, eu nunca fui a Sião, eu não conheço Sião, mas tudo que a Bíblia mostra para mim, irmãos, tudo que ela me indica desse lugar, me faz perceber que é tão glorioso, que mesmo eu não estando lá, mesmo eu não conhecendo lá, aqui, nesse culto, onde eu estiver, eu já anelo, desde aqui, chegar até lá. É por isso que a gente fala glória a Deus, chora em canção, e uma pregação de arrebatamento, a gente chora porque, embora não conheçamos, mas nós já anelamos por essa nova Sião. Isaías está falando de pessoas que estão peregrinando, e nós somos peregrinos. E olha como Isaías termina, irmãos, versículo 10, olha o que ele diz: e os resgatados do Senhor retornarão e virão a Sião com canções e eterna alegria sobre sua cabeça. Eles obterão alegria e júbilo, e a tristeza e o lamento sumirão. Eu vou traduzir para você melhor o seu glória a Deus e o seu aleluia. Eles estão indo pelo caminho, mas eles não viram Sião ainda, mas eles já estão cantando, dizendo: eu vou caminhando para Sião, porque eu sei exatamente quem está ali. Esse povo aqui, irmãos, eles estão glorificando, cantando com o seu coração em júbilo, porque eles já sabem o que Deus fez, transformou um deserto em flores. Eles sabem exatamente que Ele fortaleceu os seus joelhos, fortaleceu as suas mãos, tirou o medo do coração. Eles sabem que agora nesse caminho nada pode fazer eles serem desviados. Eles sabem que nesse caminho nem os loucos conseguirão errar, e é exatamente isso que nós passamos aqui, não é, irmãos? Passamos por lutas, passamos por tribulações, passamos por lutas, tribulações, perseguições, tristeza, choro, morte, só que nós caminhamos para essa nova Sião, e enquanto não chegamos lá, nós já vamos glorificando, dando glória a Deus, dando aleluia, porque nós, embora não consigamos ver agora, mas nós sabemos quem é que está nos aguardando, e é por isso que nós continuamos caminhando, glorificando a esse Deus, exaltando a esse Deus, porque nós sabemos em quem nós estamos guardados nesse caminho. Você ainda pensa em céu? Você ainda lembra do céu quando você vem ao culto? Você ainda pensa que esse pode ser o teu último culto, e por isso você libera o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia? O Isaías está falando assim, ó: mesmo em meio a tanta tribulação, vai pelo caminho cantando, porque Deus abriu um caminho para você.
É nesse contexto de peregrinação, de júbilo e de um caminho cantando, que eu lembro exatamente como Deus quer que a gente ande. Ele quer que o assembleiano ande, entendendo que estamos no caminho, entendendo que nós estamos trilhando tal caminho para a Nova Sião, mas que nós trilhemos esse caminho cantando, jubilando, glorificando, exaltando, louvando a esse Deus. E por que não pensar no hino 2 da harpa cristã, que diz: oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu amo, pois é do meu coração. Eu para ti orarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele for para o céu e breve vem livre. Você pode cantar esse refrão bem forte? Então diga: sim, eu confiarei por essa terra de além. Eliminarei as muitas lutas aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, sem Ele eu não posso viver. Aplauda esse Jesus, aleluia.